muito boa tarde, boa semana, bem-vindos a mais um consultório, são 15 horas, portanto está aberto o consultório. Vamos hoje falar sobre a psicoterapia, vamos também falar sobre a melhor forma de proteger os nossos pés, nomeadamente em condições de trabalho. Vamos também saber como prevenir algumas situações relativamente aos pés e precisamente em situações relacionadas com a atividade laboral. Na terceira parte, tempo, como de costume, para responder às dúvidas do nosso público. Se tiver dúvidas ao nível da podologia desta especialidade, pode e deve ligar 225 083 204 ou deixar as suas questões por escrito em consultório@portocanal.pt. Agora cumprimento o nosso primeiro convidado desta tarde, o Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta e diretor-geral da Clínica da Mente. Doutor, eu propunha-lhe, antes de falarmos especificamente das suas ideias, que são a sua imagem de marca, vamos dizer assim, aquilo em que acredita, vamos começar pelo início. Isso. Aqui, qual é a grande diferença entre, por exemplo, psicoterapia e a psicologia, a psiquiatria, porque muitas vezes são conceitos que se confundem, que as pessoas ouvem muitas vezes relacionados uns com os outros e não são bem a mesma coisa. Não. Portanto, esclarecermos aqui exatamente o que é a psicoterapia. Bem, a psicoterapia é uma forma de tratamento das doenças, das chamadas doenças mentais, das perturbações, nomeadamente a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico. Existem vários tipos de tratamento que se podem aplicar nas pessoas que sofrem destas perturbações emocionais e mentais. E a psicoterapia é uma delas. Deveria ser a primeira linha, depois já explico os fundamentos da psicoterapia, mas infelizmente tem sido a última linha. Então, na primeira linha, o que é que nós temos? Temos os tratamentos farmacológicos. E aqui é a área da psiquiatria. A psiquiatria é uma ciência da medicina que estuda o corpo humano e com as descobertas de fármacos que alteram o corpo, que acalmam o corpo, a psiquiatria teve o seu lugar nas depressões e nas ansiedades. Como é que a psiquiatria funciona? Trabalhando nos sintomas. Se as pessoas estão muito ansiosas, estão muito tristes, existem algumas drogas que podem facilitar o processo de recuperação. Mas não ataca as causas, não vai perceber porque é que as pessoas estão naqueles estados. Apenas com os medicamentos novos que existem, tem então recuperar as pessoas trabalhando só nos seus sintomas, só nas causas. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, mas não intervém nestes estados mais clínicos. Para isso existe a psicoterapia. A psicoterapia pode ser feita por médicos, por psicólogos e por outros profissionais não médicos nem psicólogos. A psicoterapia, assim, então, é uma ciência que tenta perceber as causas, porque é que as pessoas estão naqueles estados mais perturbados, com conflitos interiores, e tenta depois intervir neste comportamento das pessoas, nestas tristezas, nas ansiedades que têm, para as conseguir recuperar e para que se sintam bem e felizes após o tratamento. Portanto, a psicoterapia tem, a seu ver, que benefícios que são mais destacáveis, vamos dizer assim? A psicoterapia, numa primeira análise, por não usar medicação, já não tem aqueles efeitos todos secundários que a medicação traz. Portanto, a psicoterapia é um tratamento que ajuda as pessoas a gerirem as suas emoções de uma forma mais natural, porque se as pessoas estão deprimidas ou estão ansiosas ou têm outro tipo de problemas do foro emocional ou mental, não estão a conseguir gerir bem aquilo que sentem, as suas tristezas, as suas angústias, os seus medos. Portanto, a psicoterapia ajuda as pessoas de uma forma natural a gerirem essas emoções. Por outro lado, também a psicoterapia treina a mente de cada pessoa a gerir melhor os seus medos e as suas tristezas. Temos que perceber que a tristeza e o medo são emoções e sentimentos normais no nosso dia-a-dia. Mas quando nós não os conseguimos gerir ou temos medos involuntários que não conseguimos controlar, a psicoterapia ajuda esses indivíduos a treinar a sua mente, a bloquear essas emoções. Portanto, no fundo, está aqui traduzindo, está a falar um bocadinho de intervir a montante, não é?
e começar por onde as coisas se iniciam e os processos começam depois a ficar mais complicados, não é? Infelizmente, a psicoterapia é vista como uma última linha, mas deveria ser como a primeira linha. Não é? Todas as pessoas deveriam ter os seus processos psicoterapêuticos para melhorarem a sua autoestima, a sua autoconfiança, antes de caírem nos problemas que a falta de confiança e de autoestima e outros problemas acarretam. Mas pronto, porque os tratamentos da psicoterapia são mais caros do que os outros, porque exige um esforço intenso das pessoas, raramente se recorre à psicoterapia como um tratamento de prevenção, mas sim um tratamento de cura quando as pessoas já não estão bem. Sim. Muito bem. O Dr. Pedro, que é fundador da Clínica da Mente, concentrou-se aqui também no estudo do funcionamento da mente humana, desenvolveu técnicas, sobretudo para lidar com a depressão e com a ansiedade, não é? Mas sem recurso à medicação. E de que forma, então, é que o seu projeto, como é que vê esta forma de aplicar, então, a psicoterapia da forma como vê as coisas? Os nossos estudos, o nosso modelo chama-se Modelo Psicoterapêutico Human Behavior Map, HBM. Human Behavior Map porquê? Porque nós trabalhamos com um novo conceito, o conceito que nós desenvolvemos, que é do mapa da mente. O mapa da mente é a identificação dos padrões que nos fazem ser como nós somos. Todas as doenças mentais, todas as perturbações mentais obedecem a padrões. Nós que sofremos com eles não reconhecemos quais são os padrões, ou seja, as pessoas normalmente não sabem porque é que têm ataques de pânico, ou porque é que têm fobias, ou porque é que têm depressões, ou mesmo ansiedade. As pessoas não sabem porque apenas sofrem com esses estados, mas de facto todas estas perturbações têm um padrão. Todas as pessoas que têm ataques de pânico têm-no por causa do mesmo padrão mental. O que nós fizemos na Clínica da Mente foi estudar exaustivamente todos estes padrões de inúmeras perturbações, desde a disfunção erétil até à depressão, os ataques de pânico, os transtornos obsessivos. Estudamos estes padrões e depois, quando estamos com cada uma das pessoas, percebemos onde é que aquele padrão se aplica a cada pessoa. Quando se descobre esse padrão, esse mapa da mente de cada pessoa, nós conseguimos então quebrar estes padrões, ajudando as pessoas a fazer uma recuperação. A grande novidade do nosso modelo psicoterapêutico, que nós defendemos e trabalhamos diariamente, é termos descoberto um padrão para o comportamento negativo e, com as técnicas que temos, intervir nesses comportamentos e quebrando. E, portanto, estamos a falar de uma equipa multidisciplinar ou uma equipa apenas de psicoterapeutas? A nossa equipa é só de psicoterapeutas. Temos também o departamento médico, mas que auxilia apenas as pessoas que vêm ter connosco, que já estão com a medicação. Mas toda a intervenção é feita com psicoterapeutas. Muito bem. Agora, o que muita gente se pode estar a questionar lá em casa, e cabe-me a mim também fazer esse papel, não é? Penso que de certeza que há pessoas que estão a pensar nisto, a realidade é que também existem patologias do foro psíquico mais complicadas e essas sim não podem ser resolvidas só com psicoterapia, não é? Não é isso que o doutor também está... Nós defendemos. Há duas... Normalmente confunde-se muito sobre a nossa mente e sobre o nosso cérebro, confunde-se muito as patologias. Mas é preciso esclarecer que uma coisa é o cérebro. O cérebro é um órgão do nosso corpo feito de neurónios, de outras matérias físicas, e outra é a mente. A mente é a forma como nós funcionamos, como nós vivemos a nossa vida, como nós pensamos. E o cérebro é um órgão que também tem o seu funcionamento. E tanto a forma como nós vivemos a nossa vida pode estar errada. Se nós aprendemos coisas erradas, se sofremos com a vida, se sofremos traumas na infância ou qualquer outro momento, somos afetados pelas experiências e a nossa mente fica afetada. O cérebro também é um órgão que também pode ter as suas disfunções. Por isso é preciso ter sempre em mente esta distinção do que é as perturbações emocionais com as deficiências neurológicas. E aí temos que dividir o que são tudo o que é a depressão, a ansiedade, ataques de pânico, transtornos obsessivos, fobias, são da esfera mental,
não tem nada a ver com o cérebro, e tudo que seja esquizofrenia, Parkinson, outros tipos de demências, era exatamente são que eu problemas queria. do cérebro. A psicoterapia apenas atua no comportamento, nas emoções, nos sentimentos e nos pensamentos. Portanto, o Dr. Pedro não quer dizer que a psiquiatria que deve ser excluída, obviamente. Não, Aqui há que fazer esta distinção, não é? Não excluímos nada, até porque compreendemos que algumas pessoas um pequeno medicamento ansiolítico, antidepressivo, pode ajudar. E, muitas vezes, o efeito nos sintomas é mais rápido, é mais barato e não leva a que as pessoas tenham que correr a psicoterapia. A psicoterapia é um tratamento de última linha, não deveria ser, mas tem sido, de última linha, que é mais intenso, mais caro. E envolve, por outro lado, também essa tal disponibilidade que há pouco falava, Claro. não é? As pessoas também têm que entender um bocadinho isto, não é? Que enquanto que talvez partir um pé, põe um gesso e espera um tempo e está tudo Não bem. precisam de ter grande força de vontade, aquilo trata-se Exatamente. normalmente. A psicoterapia não, tem que haver vontade. Tem que partir da pessoa, não é? Não As vale a pessoas têm pena que estar- tentar As convencer. pessoas têm que estar preparadas para mexer nas suas emoções e isso é duro. Mas há um momento em que as pessoas, de tanto sofrer, decidem dar o seu melhor e entrar num processo intenso, profundo, muitas vezes doloroso, mas é o único que os consegue tirar das dificuldades em que eles se encontram, muitas vezes. Depois também li que o doutor também acredita que sorrir é o melhor remédio, não é? Foi uma campanha de sensibilização que também teve o seu cunho, vamos dizer assim, e portanto, em que é que consiste então esta máxima? Bom, o que nós queremos com esta campanha, que eram umas caixinhas de uns medicamentos de papel, que tinham mensagens, tipo anedotas, pequenas mensagens para as pessoas sorrirem, para sensibilizar as pessoas de que existe medicação para alterar os nossos estados, mas é bom que as pessoas não se habituem a tomarem drogas para alterarem os seus comportamentos. É mais fácil tomar um comprimido para me sentir bem, mas isso não é natural. Mas o natural muitas vezes exige muito trabalho. Mas é esse trabalho que as pessoas devem procurar. Sabe porquê? Porque nós estamos muito preocupados com a medicalização de todos os comportamentos. As pessoas estão um bocadinho tristes, tomam logo umas drogas. As crianças são um bocadinho mais impulsivas, há drogas para isso. Os velhinhos choram muito, há drogas para isso. Ou seja, não queremos, se bem que a medicação pode em alguns casos ser importante, não queremos, e com esta campanha queremos que as pessoas tomem consciência disso, não devemos e não queremos que as pessoas tomem a medicação como uma primeira linha para resolver os problemas que naturalmente têm solução. Que demora um pouquinho mais tempo, mas... Porque talvez também estejamos numa sociedade que também promove isso, não é, doutor? Pois promove. Porque, a cura rápida, promove a cura rápida também. É tudo muito momentâneo, quer-se resultados para ontem, Isso. a pessoa quer emagrecer 10 quilos, quer para ontem. Ninguém quer deixar de comer, mas toda a gente quer emagrecer. E se houvesse pastilhas era ótimo, não é? Pílulas mágicas. Tem tudo a ver com isto, não é, doutor, isso, também? É. E isto é uma tendência muito gravosa. Veja só, em Portugal, nós temos o maior consumo per capita de ansiolíticos da Europa. E no mundo estamos em segundo lugar. Veja-se, o primeiro lugar é os Estados Unidos, que é uma febre imensa aquilo. Mas veja só, como é que Portugal é o país que consome mais medicamentos, psicofármacos? E não é por estarmos mais doentes. Sim, tendo em porque conta também maior que há facilitismo. países com muito mais problemas, não é? No geral, vamos dizer assim. Mas é porque Portugal, provavelmente, estamos a assistir em Portugal o maior facilitismo no acesso à medicação. E é isso que é importante termos, criar estas campanhas para sensibilizar as pessoas. E no caso, o sorrir aqui é importante como uma técnica imediata de automaticamente, se esboçarmos o sorriso, já estamos a lidar com as situações de forma diferente? Sim, o sorrir é uma metáfora para levarmos a vida de outra forma. Não é? Nós podemos ter sempre escolhas. A priori já estar a nossa cabeça. Nós temos sempre uma escolha a fazer perante uma circunstância, ou ficarmos chateados ou sorrirmos. E sorrir é sempre uma melhor estratégia. Muitas vezes custa sorrir, mas é isso que nós temos que tentar implementar nas nossas vidas diariamente. No momento também está a ser desenvolvida uma campanha, no momento, penso eu, que é a campanha do Eu Digo Não ao estigma, não é? Que é precisamente no sentido também de quebrar aqui as barreiras dos preconceitos, não é? Sabe que um dos grandes problemas da saúde mental, e isso é muito importante quebrar, é que ninguém assume que tem ansiedade, ninguém assume que tem ataques de pânico ou depressão.
E porquê? Porque temos medos, porque neste mundo muito competitivo nós não queremos ser ou que os outros achem que nós somos doentes, ou que temos um problema incurável, ou tex-peg. Enfim, e então este estigma criado na sociedade dificulta o acesso aos tratamentos e o acesso à ajuda. Veja só, quando eu estava na escola, na secundária, há muitos anos atrás, os alunos dizer que estavam em explicações de matemática era quase motivo de gozo e chacota, porque só ia para explicações de matemática quem não conseguia os resultados e quem estava a quase ter negativas. Hoje em dia já é quase raro o aluno que não tem explicações. Hoje em dia quem tira boas notas só as tira porque tem explicações de matemática. E com estas campanhas todas e sensibilizações todas diversas, o que queremos é isso, é que as pessoas no futuro estão bem, mas tenham psicoterapia para ficar melhores. E assumam as suas dificuldades, por vezes, quando as têm também. Portanto, quando alguém procura ajuda na clínica da mente, é primeiramente feito um apanhado geral. Como é que decorre o processo de uma pessoa que chega de novo? O processo normal é, na primeira sessão, tentarmos compreender a pessoa, tentar perceber quais foram as causas e os efeitos das experiências mais traumáticas que tiveram na vida, percebendo as suas queixas, percebendo quais são os sentimentos que as perturbam, e depois de nós percebermos todas as experiências do passado que potenciaram as dificuldades do presente e percebermos através daquele mapa da mente dos padrões qual é o padrão de pensamento e de comportamento que leva as pessoas a sofrerem, marcamos um tratamento que normalmente demora 8 a 10 sessões, 10 semanas de tratamento, ou seja, é muito rápido em comparação com outros modelos, mas tem o seu tempo. Marcamos um tratamento apropriado a cada pessoa e nesse tratamento vamos utilizar técnicas psicoterapêuticas. Estas técnicas que nós utilizamos, chamadas de morfese e atenese, são técnicas criadas por nós que derivam da hipnose clínica e da programação neurolinguística, que visam uma intervenção eficaz e muito rápida na mente e no comportamento humano. Ao longo destas 8 semanas de um trabalho intenso, as pessoas vão experimentando estas mudanças, as transformações no seu interior. E vão dando feedback também? Semana a semana, vai vendo bom, sempre. não é? Costuma ser muito bom, as nossas taxas de eficácia e de sucesso têm sido fantásticas, ainda bem. Mas depois das pessoas terminarem deste processo intensivo, acompanhamos sempre as pessoas em 6 meses, durante 6 meses, com menos sessões. Então não deixam assim, Não. depois... Há uma intervenção intensiva, há melhoria esperada, mas depois, ao longo de 6 meses, vamos acompanhando os estados, porque sempre pode haver sempre uma ou duas circunstâncias que possam prejudicar ou oscilar as suas emoções, e então nós temos que estar sempre a acompanhar ao longo desse período. Claro que estamos sempre a falar de, como dizia há pouco, não é? A mente é, de facto, se o cérebro é um órgão complicado, a mente humana é muito mais. Por isso é que nós há muitas coisas que nos custa compreender, não é? Que não compreendemos. E, portanto, de facto, é um mundo... difícil ainda. O cérebro é um órgão que não se pode estudar com as pessoas em vida, não é? E depois, enfim, em termos neurológicos, é muito difícil compreender, estamos sempre a estudar, mas é muito difícil compreender o órgão eterno. A mente humana, não sendo tão difícil, como cada pessoa tem as suas reações, os seus pensamentos diferentes uns dos outros, muitas vezes torna-se difícil compreender o porquê de determinado comportamento, o porquê de determinado pensamento. A psicoterapia HBM acredita que encontrou parte desses padrões e com essa descoberta temos ajudado muitas pessoas a saírem daqueles estados, o que nos alegra bastante. Quando durante esse processo inicial se dão conta que de facto a pessoa vem muito medicada ou esteve largos períodos medicada, como é que se faz esse desmame? Como é que depois se gera aí essa situação da vossa parte? Todas as pessoas que vêm à clínica da mente vêm com muita medicação que tomam no momento, não é? Porque então, são pessoas que têm de facto ali... situações muito graves, muito graves. Situações muito graves, as pessoas chegam à nossa beira junto de nós com 20 anos de problemas graves, sem que a medicação tenha dado uma solução eficaz, e nós intervimos com as pessoas com elas a tomar a mesma medicação. Porque mesmo tomando as medicações, e a medicação, se as pessoas sentirem os sintomas negativos,
a nossa psicoterapia, o efeito da psicoterapia é visível na mesma. E então, ao fim das 8, 10 semanas de tratamento intensivo, quando as pessoas continuam com a medicação, mas já se sentem bem, com a nossa equipa médica começamos o desmame dessa medicação. Por isso é que também é importante fazer este acompanhamento de 6 meses para perceber se tanto o desmame da psicoterapia como da medicação não têm efeitos no bem-estar da pessoa. E depois as pessoas acabam por adquirir, então, essas ferramentas, vamos dizer assim, isso, para naquele momento, naquela situação em que tudo podia desandar, tomarem as rédeas da situação, não é? Às vezes dou um exemplo que é interessante. É quando nós estamos na praia e as ondas batem-nos pelas pernas, nós aguentamos a onda. Mas por alguma razão caímos. Quando nós estamos deitados na areia, as ondas ultrapassam-nos, passam por cima de nós e tornam difícil nós conseguirmos nos levantar. Então, já estamos mais enrolados. Estamos enrolados naquelas ondas. As ondas são pequeninas, mas nós já estamos enrolados. Então o que é importante é que alguém nos pegue na mão e que nos erga novamente e depois de erguidos, depois de em pé, já voltamos a aguentar as ondas. E a psicoterapia funciona assim. As pessoas chegam à nossa clínica, têm dificuldades em aguentar as pressões, mesmo às vezes do dia-a-dia, porque já estão muito traumatizadas com eventos passados. Nós ajudamos as pessoas a recuperarem e quando elas estão recuperadas sentem todos os seus recursos normais para aguentarem e para gerirem da melhor forma as pressões normais do dia-a-dia. Então agora uma última questão, quais são exatamente as patologias, vamos dizer assim, em que o doutor acredita que de facto este tipo de técnicas há mesmo uma taxa de sucesso muito elevada? As mais importantes, as patologias psicológicas mais importantes que têm cura, têm um tratamento eficaz e rápido, é a depressão, com os vários níveis de depressão, a ansiedade, os ataques de pânico, que é um distúrbio da ansiedade, a timidez, o transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias específicas e, principalmente, algo que está a afetar enormemente a população, as insónias. As insónias, muito bem. Sim, aliás, vê-se pela publicidade até nos meios de comunicação que há um constante bombardeamento exatamente aos medicamentos, alguns fármacos, outros mais naturais, sim, mas à base de produtos naturais, mas de facto vê-se que se tornou um problema também, porque há muita publicidade exatamente a esses fármacos, não é? Isso. Portanto, aqui ficaram as principais ideias aqui do Dr. Pedro Braz, a quem agradecemos a presença. Eu que agradeço nós vamos seguir para um breve intervalo. Já sabe, se tiver dúvidas no âmbito da especialidade de podologia, pode e deve ligar 225 083 204 ou deixar e-mail em consultório@portocanal.pt. Até já!